Minha gente, esse mês passado eu acho que quase a gente não se viu, mas agora já está começando esse. E na outra vez que eu falei com vocês, eu estava falando a respeito de toda aquela questão de bullying e etc. Bom, aquele bullying que eu fiz aqui, não fiz, conversei com vocês, eu vou interrompê-lo e o próximo, eu disse para vocês que o bullying podia trazer suicídio e que existia um outro momento em que o bullying ele trazia um verdadeiro crescimento pessoal. Bom, as pessoas ficaram meio espantadas com isso aí, mas de qualquer forma, eu já de antemão estou colocando aqui para o pessoal que trabalha comigo, se fosse possível, dia 19 de dezembro deste ano, eu fazer esse bullying que estimula todo ser humano, eu gostaria de fazer, porque eu vou fazer 77 anos. 77 anos já é uma coisa. Eu tenho prazer em dizer que eu tenho 77 anos, porque foram muito bem aproveitados em todos os sentidos, em tudo que deu para fazer de bom, de que eu queria. E esse ali, ele vai mostrar, que eu coloquei para vocês, o tal do bullying. E esse bullying na minha vida, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas no mundo que o bullying fez ficar feliz. Só que eu tenho que contar a história para vocês. Então, de antemão, com as pessoas que estão me ouvindo, que fazem os vídeos aqui, dia 19 de dezembro, seja o dia que for, se desse, seria o meu presente de 77 anos. E a questão de hoje, então, eu fiz aquele vídeo, só que hoje eu vou começar a falar com vocês a respeito de uma situação muito interessante. E essa situação, ela se baseia, em primeiro lugar, isso aqui é um dos livros que já está no meu site, está sendo colocado, e, por incrível que pareça, foi tão interessante que aqui perto, não tão perto, 250 quilômetros, eles já abriram um clube do livro com uma professora em um colégio. A professora e o colégio, eles fazem o seguinte, as famílias, eles leem durante o mês e um determinado dia do mês se reúnem e existe toda uma discussão das pessoas. E o nome do livro, este aqui, como já está ali, vocês sabem que todos os meus livros têm, é uma coleção Teoria com Y e Prática com K, que a teoria é uma encrenca e a prática é pior ainda. E um outro detalhe, quando vocês forem ver, no caso, sempre pontos de interrogação, pontos de exclamação. E o título do livro é Você Conhece Seu Filho? Eu, como uma pessoa que fazem 50 anos que eu sou médica, psiquiatra, eu sei que boa parte, uma boa porcentagem, eu toco ali em cima dos 50%, hoje em dia não conhecem mais os filhos. Ou os filhos não conhecem os pais não conhecem os filhos. Isso aí está uma grande confusão. E este livro aqui, ele tem, digamos, já está no site, ele já está sendo discutido e eu espero que outras pessoas também tomem a mesma importância. Só que eu vou falar sobre o livro de uma forma geral. Primeiro, eu colocando isto aqui, este quadro aqui é o quadro do cavalheiro que ilustra o nosso livro e o nome dele é Edgar Degas. Bom, esse Degas que está ali, na realidade a família dele era uma família não nobre, mas uma família sofisticada francesa, e eles escreviam o nome dele Edgar, aí D minúsculo e G maiúsculo, para colocar como se eles fossem pessoas nobres, de uma maneira geral. E, no caso, quando eles colocam aqui, se vocês olharem, este cavalheiro, ele nasceu em 1834, em 1858 ele começou a perder a visão e em 1887 ele faleceu. Bom, se vocês perguntarem aqui, eu vou mostrar uma parte da pintura dele. E vejam bem, a cegueira dele começou por volta dos 30 anos. Então, uma das coisas que eu amo ler, uma das coisas que eu sou apaixonada por leitura e conhecer gente, saber as coisas das pessoas, é que, vejam bem, quando ele começou a se tornar cego, ele, ao invés de, como dizem os portugueses,
se recusar a acabar com a pintura, aquela coisa toda, ele faz uma verdadeira revolução na pintura dele, e aí é que realmente ele se transforma um gênio da humanidade. Então, este aqui, vejam bem, esse senhor, e eu vou continuar falando dele, sobre uma série de coisas anotadas por ele. Bom, o livro do quadro que eu tenho, do Você Conhece Seu Filho, é este quadro aqui. Este quadro aqui chama-se A Família Bellelli. E a família Bellelli, aqui embaixo, eu coloquei aqui: a busca da modernidade surge pela primeira vez em 1860, quando ele já começa a ter problemas de visão. Ele era um pintor da época, ele não tinha nada a ver com os impressionistas, ele era um clássico. Quando ele começou a ficar cego, começou a ter problemas de perturbação, ele começou a moldar as coisas que ele via, e vocês vão ver que a pintura dele começa a ficar fantástica. Então, este quadro aqui, ele tem essa indicação aqui embaixo, só que no final do vídeo eu vou colocar para vocês o quadro de novo. E vocês vão perguntar: mas escuta, por que está botando de novo o quadro que já deu no começo? Porque quando a gente vai nos museus, eu sou um rato ou um gato, seja lá como chama de museu, eu não consigo olhar um quadro sem saber quem foi que fez, e quem foi que fez, de que jeito que fez, como que fez, e chega num momento, praticamente, digamos assim, é como se fosse um conhecido meu que morasse aqui do lado. Então, eu coloquei este quadro aqui, o quadro da família Bellelli, e quando ele começa a ficar, digamos, com alterações, e no final vocês vão ver o que resultou deste quadro aqui. Então, seria, digamos, uma parte muito interessante. Bom, guardem bem aquele ali. Bom, isso aqui eu vou contar uma história para vocês. Essa história eu comecei a pensar nela esses dias, quando eu ia fazer o vídeo, a questão do vídeo, a questão de filho, no caso, e eu coloquei aqui pais. O meu livro é Você Conhece Seu Filho? E aqui embaixo eu coloquei pais. E eu vou falar de duas pessoas. É claro que essa pessoa aqui eu não vou colocar o nome, porque é uma pessoa daqui de Santa Maria, e aqui eu vou colocar, claro que comparada com o meu nome. Essa pessoa aqui, eu coloco, a obra que essa pessoa faz é edifícios. Edifícios, edifícios, edifícios maravilhosos, imensos, gigantes, aquela coisa toda, com espaços físicos, tudo é muito grande, bastante, ele se espraia, e é uma pessoa, digamos assim, que ele tem valores, ele recebe dividendos por isso, mas ele paga famílias, enfim, é uma pessoa onde eu coloquei ali embaixo, ele movimenta, e botei uns cifrãozinhos ali, ele realmente, eu diria que ele seria um benfeitor daqui da cidade em termos de progresso, aquela coisa toda. E como eu falei, não vou colocar o nome porque não é de uma maneira educada e correta, já que eu nunca fui apresentado ao senhor esse. Bom, e aqui do lado está uma pessoinha, e essa pessoinha é essa aqui. Tá? Bom, essa pessoinha aqui, ela fez um monte de livros, eu tenho mais de 40 e poucos livros, todos eles foram publicados em editoras importantes, me aceitaram, aquela coisa toda, só que eu não queria, eu queria fazer livro, eu queria ter livro em editora, eu queria um monte, só que eu não queria vender livro. Na minha cabeça, na minha maneira de ver, o livro seria o maior presente que eu poderia dar para alguém. Se eu pudesse dar esse presente, e os anos se passaram, eu escrevi boa parte dos meus livros na virada do século, logo depois que começou o século, e de uma maneira muito interessante, o meu filho começou a usar muito o tal do celular, eu não uso muito o tal do celular, quase nada, e de repente eu descobri que isso aqui poderia ir num lugar do celular, e comecei a ver gratuito ou no computador, e aí aconteceu o xodó, ou a coisa mais bonita para mim, que eu agora vou poder, e estou podendo já, colocar esses livros à disposição de quem tenha curiosidade e queira ler. E esse aqui, Você Conhece Seu Filho? Bom, se você perguntar para mim, quando eu coloquei os pais aqui, vejam bem, essas duas pessoas, esse aqui faz um monte de coisa, espaços
grandes, ele faz, digamos assim, espaços físicos e tudo. E essa aqui, que você sabe que sou eu é tudo dentro da internet, é tudo, vamos chamar assim, fictício, uma coisa que eu estou me esforçando para fazer isso e ele está se esforçando para fazer aquilo. Eu não conheci os pais desse senhor, nem sei se são vivos ainda, e os meus, é claro que eu convivi muito tempo com eles. Se vocês perguntarem para mim, será que os nossos pais, eles sabiam os filhos que iam ter? Por quê? O meu pai, ele achava que eu não era burra, a minha mãe era uma mulher simples, ela era uma mulher que tinha problemas de saúde, mas eu tenho certeza absoluta que o meu pai, ele só chegou à conclusão de que eu seria alguma coisa quando eu mandei as fotografias do meu doutorado, que eu estava morando na Europa. Aí que ele se deu conta que a tal da filha dele estava prestando para alguma coisa. Os últimos anos da vida dele, ele ia num lugar que existe aqui em Santa Maria, chamado a Galeria Chamy, deve existir ainda hoje, e quando ele chegava lá, ele ficava de uma maneira ou de outra contando para as pessoas da filha dele. Então, isso aqui, no caso, se ele me visse agora ele ficaria mais feliz ainda, porque agora eu queria ir para a Europa, eu queria conhecer o mundo, eu queria um monte de coisa, e consegui. E com um detalhe, agora eu consegui aquilo que é pegar os meus livros, todos os que eu tenho, e eu acho que são bons, eu para burra não sirvo, e vocês podem colocar, porque ali, esse aqui, por exemplo, você conhece o livro, conhece o filho, depois eu vou dizer para vocês o que tem dentro e quanta coisa dá para se aprender, tanto que, como eu disse, já se faz vídeos disso aqui. Bom, saindo daquele lugar ali, este aqui é o nosso senhor Degas, que eu tinha colocado. Vejam bem, quando eu coloquei ali, daquele primeiro, ele recém estava começando a ter pequenas alterações visuais. E aquela família, depois eu vou identificar o nome, quem eles eram, aquela coisa toda. Isto aqui, quando eu coloquei, ele já está em 1874, e o que ele está fazendo? Ele já começou, ele já entrou no impressionismo. Os quadros dele, o que para alguém seria uma desgraça, ficar vendo mal ou pior, para ele, digamos assim, mostrou um novo estilo de pintura. E depois eu vou colocar para vocês várias pinturas dele, aquela coisa maravilhosa que eu penso que é da criatividade de querer fazer as coisas. Quando a gente tem boa vontade, ou quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente faz de qualquer jeito. Então, no caso, esse aqui, que vocês veem, é parte da obra dele, e ele está ilustrado, e claro que eu vou colocar uma série de pinturas, porque não vale a pena eu falar do homem sem falar do que ele fez de bonito. Bom, começando pelo livro Você Conhece Seu Filho. Eu não vou conseguir falar sobre todo ele hoje, porque é muito extenso, mas eu vou colocar o que tem que saber como base para entender tudo isso aí que o livro coloca. Bom, em primeiro lugar, aqui tem uma palavrinha pequena, é temperamento. Agora vejam bem, pais e mães e futuros pais, futuras mães. O que seu filho traz ao nascer é a herança genética, as condições de gestação, tudo que ocorrer intrauterinamente, ou então o capital inicial. Ou seja, no momento em que o meu filho, eles me levaram, eu estava fazendo uma cesariana, e que pegaram e trouxeram e colocaram ele do meu lado, eu olhei lá para ele, e essa palavrinha ali, capital inicial, foi a primeira vez que eu usei. Ele era o meu capital inicial. E hoje em dia o capital está altamente rentável, altamente maravilhoso. Então, o meu capital dá para dizer que está indo, no caso, em relação a temperamento. Bom, o que é temperamento? Agora vocês já sabem. Só que agora eu vou seguir falando do seu filho pequenininho, esse que está com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, e essa juventude está mudando rapidamente. Eu tenho tido casos no consultório de coisas que eu nunca tinha tido nos meus 50 anos de consultório e que estão aparecendo agora, coisas que eu fico olhando e pensando, meu Deus, que raça é essa que eu agora estou começando a conhecer. Mas seguindo o filho de vocês, uma das coisas que vocês têm que saber muito em relação aos filhos é sobre a tal da afetividade. A afetividade, ela se compõe de 4 coisas. Isso eu e o meu filho
trocamos todo dia, todos os momentos que se possa. A gente, por exemplo, o bom humor. Eu sei quando ele está bem-humorado, ele sabe quando eu estou bem-humorada. Isso faz parte da nossa afetividade. Depois, aqui tem uma coisa chamada emoção. Emoção, faz 2 dias que ele veio e ele está iniciando a carreira de empresário dele, aquela coisa toda, e de repente ele me falando de como é que ele vai ser, com quem que ele vai fazer, aquela coisa toda, existia um calor dentro dele, uma coisa tão bonita, isso se chama emoção. Eu vi que ele está feliz com aquilo que ele está organizando. Bom, a outra coisa é sentimento. Sentimento, cada 2 dias, eu não vou exagerar todo dia, porque se eu exagerar vai ficar feio, mas cada 2 dias eles, manhê, eu te amo, e é manhê, não é mãe, é manhê. Isso aí, digamos assim, é o que eu digo para ele. Eu digo todos os dias, ele que diz de 2 em 2 dias para ficar mais chique, né? Então, isso é o que nós sentimos um pelo outro. Nós nos amamos há muitos anos e uma das coisas que eu estava brincando com ele esses dias, agora vocês vão ficar até impressionados, eu falando com ele e falando de onde é que eu, depois de morta, onde é que eu vou. E eu resolvi que eu vou ser enterrada aqui no jardim, junto com os gatos, para não sair de perto dele, porque imagina eu ir longe no cemitério e ficar longe dele. Então já estou preparando o bote para que possa ficar por aqui. Bom, e Paixão? Bom, Paixão, o pai dele foi meu professor. E eu era apenas, o dia que eu nasci, dia 19 de dezembro de 1947, o pai dele estava se formando no Rio de Janeiro em medicina. E, vejam bem, se eu for falar, é quase pedofilia fetal, né? Que eu era um bebê. Mas, total, que depois conheci os anos, aquela coisa toda, e lá, muito tempo depois, eu já morava na Europa, e a pessoa que me inspirou a conhecer a Europa era ele que é meu professor, e era o meu professor, e eu ficava olhando para ele e pensava, meu Deus do céu, um dia eu vou fazer igual. Até fiz um filho com ele, né? Só para ficar mais amistoso o caso. Bom, se vocês me perguntarem o que é a tal da paixão, a paixão, em resumo, é aquela coisa que você olha para alguém e, pelo menos no meu caso, eu nunca mais achei uma pessoa tão parecida como ele e que se desse tão bem com ele como eu e ele convivemos. Então, isto aqui, no caso, acho que a gente, de alguma maneira, está transmitindo para o filho. E aqui, de novo, o nosso Degas, só que o Degas, aí ele ficou mais esperto. Antes era cavalos e tal, e quadros, só que aqui ele foi para o ballet. E no ballet ele começou a pintar nos grandes teatros franceses, principalmente o Teatro Nacional de França. Ele coloca aqui assim, no palco, em 1834, e as dançarinas. E hoje em dia ele é reconhecido como a pessoa que melhor pintou bailarinas. Ele é um verdadeiro papa do ballet, da maneira como ele coloca. Bom, e aí vamos de novo para a conversa. O que é personalidade do filho de vocês? Eu sei que vocês já estão pensando no filho de vocês, então já vamos pensar neles. Bom, a personalidade é a soma da conduta atual e da conduta potencial, que são determinados pela herança e pelo ambiente. Isso aqui, digamos, é o que vocês vão ter na frente de vocês na hora que olharem quando sai da barriga da mãe ou da cesariana, aquela coisa toda, porque isso aqui, se vocês forem ver, a herança e o ambiente é uma coisa muito comum, muito. Ontem de tarde eu estava atendendo uma pessoa no consultório, devia ser umas 2, 3 horas da tarde, e essa pessoa me colocou a palavra, como eu vou dizer para vocês, ela disse, eu sou essa coisa que eu sou por causa do lugar onde eu me criei, com cara de ódio. Ela não estava braba, ela estava com ódio, contando o tipo de família que ela tinha nascido, aquela coisa toda. Então, o ambiente dela, a herança, ela nem estava cogitando a herança. Ou seja, a herança devia ser tão complicada, já que o ambiente era aquela encrenca, né? E, no caso, seria o que se chama de personalidade. Bom, a personalidade, ela se origina do quê? Da interação de 4 coisas.
Isso aqui é muito importante na psiquiatria. Quando eu sento na frente de alguém, a primeira coisa que eu começo a pesquisar são essas 4 coisas que dão essa pessoa que está na minha frente. Em primeiro lugar, a inteligência. A inteligência é uma coisa fundamental, porque aqueles lá que eu coloquei no começo, do que fazia difícil, e eu que faço os vídeos, eu quero tudo de graça. E ele ganha um monte de dinheiro. Ele é feliz, eu sou feliz. Então, aqui no caso, a gente tem que ver exatamente quem é a pessoa que está ali com a gente. O que ele está fazendo ali? Será que ele quer ser ou eu ou o outro ramo? Bom, aí depende, mas a interação da inteligência, do caráter, do temperamento e da parte somática, evidentemente. Por quê? O que é a parte somática? Quando a gente atende uma criança, e essa criança vem de uma família inteligente, com caráter, com temperamento, mas teve um parto complicado, um parto com anóxia, enfim, essas coisas todas, o filho que de repente eu vou ter não é nada parecido com aquilo que às vezes a gente vê determinados grandes astros. Tem Will Smith, o famoso astro, ele tem um filho, e o filho dele, agora saíram alguns comentários a respeito disso, mas se a gente olhar para o Will Smith e olhar para o filho dele, a sensação que dá é uma sensação de desagradável. Desagradável porque aquele pai que é considerado maravilhoso, o menino é uma pessoinha, mas uma pessoinha que dá dó da gente ver a maneira como ele aparece nas fotografias. Então, isto aqui, aí temos de novo, isso aqui, agora eu gosto, para quem sabe de pintura, escultura, quem sabe de museu, isso aqui é um achado, é a única bailarina que o Degas fez. Ele fez essa moça aqui, ele pintava as bailarinas. E no caso aqui, ele coloca esta com um tipo de posição, só que quando ele está aqui, ele já começa, de uma certa forma, a se espraiar num mundo que é um mundo diferente do que ele vivia antes, aquele mais sofisticado, de família mais chique. E aí, o que tem aqui, acho muito interessante, o temperamento. Bom, por que eu botei temperamento aqui? Eu falei tudo ali, só que o Degas, no começo, ele era um rapaz aparentemente, vamos dizer assim, família chique, família não boêmia, vamos colocar assim. Então, teoricamente, o que começa a acontecer? A inteligência dele começa a aparecer e ele começa a ver que a arte, que era a clássica, está terminando, e ele entra nos impressionistas, e dá para se dizer que se existem 3 impressionistas dos museus, são os mais famosos do mundo, o impressionismo, ele foi um dos 3 grandes impressionistas, e se vocês me perguntarem, eu conheço praticamente tudo que se tem nos museus dele. Ele realmente, digamos, ele coloca isso aqui que eu achei muito importante da inteligência dele. Inteligência é a capacidade de adaptar-se a novas circunstâncias, ou seja, o jogo de cintura, a experiência da vida, etc, 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 etc. Isso é inteligência. As pessoas confundem inteligência, às vezes, com cultura. Não. Eu me considero uma pessoa culta. Agora, se vocês me colocarem a cultura, falo outros idiomas, conheço meio mundo, aquela coisa toda. Agora, se vocês me perguntarem o que me fez na vida, foi essa coisinha aqui, a tal da inteligência, do jogo de cintura, da experiência de vida, do que eu tinha que fazer, mesmo sem ninguém me dizer. Eu, de uma certa forma, ia achando os caminhos até chegar num determinado momento. E aqui nós temos de novo o Monsieur Degas, e olha só que interessante. Antes era uma família, depois eram cavalos, depois, e agora aqui ele já começa, tem uma expressão que usam, o bas fond, os franceses falam, o baixo mundo, um lugar meio malandrão, e ele faz isto aqui, isso é uma mulher, provavelmente uma prostituta, e ela está porque essa mulher que usa essa roupa só poderia estar sentada do lado de um alcoólatra
se fosse uma prostituta, porque uma senhora granfina da época não faria isso. E aí ele coloca o nome de absinto. Absinto foi a grande bebida daquela época. Ele próprio gostava de beber, só que tem que Toulouse-Lautrec. O Toulouse-Lautrec, eu vou apresentar vocês para ele em um outro momento. O Toulouse-Lautrec, ele acabou, digamos assim, falecendo com 30 e poucos anos, em função do tal do absinto, comer, a palavra certa é comer as pontas das raízes nervosas da pessoa. Então, isso aqui, vejam bem, aquele rapaz bonitinho lá do começo, aqui ele já faz uma coisa bem mais ousada, e os impressionistas fazem isso aí bem. E uma outra coisinha, bom, essa aqui é braba, mas eu gostaria que vocês me escutassem muito bem. Caráter. O que é caráter? São os valores, posturas e limites que você passa para o piá e para a garota. Até os 5 anos de idade, ou seja, tem que estar e ir organizando para a escola. Esse patrimônio quem dá é a família. Isso aqui é a melhor sei lá, isso é um milagre, essa verdadeira orientação, porque mostra o problema da família, o problema que nós temos hoje em dia. As crianças são colocadas em creches, enfim, o contato com a família, aqui veja bem, é um patrimônio da família. E se não for a família, bom, ele vai ser parecido com alguém que eu não sei quem, ou não sei quem, bom, aí vamos ter que descobrir quem é que tratou da criança. E dentro do meu livro, eu não vou falar sobre eles hoje, mas ali eu descrevo no livro, aqueles que já têm o livro, que querem entrar na internet, que já queiram ler o livro gratuito, aquela coisa toda, lá eu falo sobre o filho hiperativo, o filho medíocre, o filho heteroagressivo, a filha bastarda, o filho gay, a filha lésbica, o filho deficiente, o filho dependente, os filhos do mundo. Aqui eu coloquei coisas que são da área psiquiátrica, mas os filhos do mundo. Quem são os filhos do mundo? Todos os tipos do mundo. Aquelas pessoas que a gente imagina que não vão ser grande coisa, e de repente, um belo dia, tem um rapaz que foi meu paciente há anos atrás, e ele não se apreciava muito. Foi meu paciente uma época, eu comecei a falar com ele, total que ele começou a fazer engenharia, e ele tinha um ouvido para música maravilhoso. E, no caso, eu comecei a mostrar para ele a questão do ouvido dele. Hoje em dia ele mora na Bélgica. Eu sigo nas redes sociais, ele está trabalhando, ele é uma das 3 pessoas no mundo que faz teatros com acústica perfeita. Se vocês perguntarem para mim por que eu estou falando nele, porque se vocês vissem ele no Marco Aurélio, o nome dele, só que o nome dele agora traduzido lá para os granfinos é mais chique, né? Mas ninguém dava nada por ele. Só que quando eu descobri os ouvidos dele, ele resolveu fazer engenharia acústica, e hoje em dia, se vocês me perguntarem, provavelmente ele talvez se lembre de mim, talvez não se lembre, só que com um detalhe. Hoje em dia, ele é um dos 3 gênios da acústica do planeta. Para mim, isso basta. Mais que isso, não preciso por enquanto. E agora, de novo, para encerrar essa nossa parte, a família Bellelli. Vejam o que é o mundo. Olhem aqui direitinho, ninguém está olhando para ninguém. Ninguém está se interessando pelo outro. Os olhares dessa família, esse quadro aqui, ele está, digamos assim, no Museu d'Orsay, em Paris, na França. Eu fiquei sentado um bom tempo na frente desse quadro, e ele é chamado A Família Bellelli, e se quiserem ver, a gente vai colocar na internet, essa coisa toda. Agora, vejam bem, a menina do lado de cá, ela está olhando para lá. A menina aqui está olhando para ali. A senhora, ela está olhando para o horizonte. E o pai está olhando para o chão. Nenhum está olhando para o outro. Nenhum faz parte do campo visual do outro. Bom, quando eu vi esse quadro, eu me interessei, não sei porquê, ou talvez com a minha mania de ser curiosa. Eu sou morbidamente curiosa, eu não posso ver nada, que eu tenho que saber como é que é. E eu fui fazer pesquisa, e essa família, cada um deles por si, se suicidaram.
todos eles são suicidas. A família Bellelli passou lá para a história, nos próprios museus lá, eu fiquei sabendo dessas histórias. No caso, o suicídio foi o que sobrou para essa família. Por isso que eu deixei para trás, porque quem olhasse isso aqui diria, eles eram parentes do Degas, Degas era de uma boa família, eles tinham condições econômicas, esse cavalheiro aqui era um banqueiro, era gente que tinha muitas condições, mas por que que aconteceu? Eu só sei que aconteceu. Não sei as vias, não sei como, e não sei se tem algum livro publicado. Sei que existem livros que falam de Degas e da situação dele, mas não falam de detalhes que, claro, eu como curiosa sou louca para saber. Então, esse foi o nosso dia. Espero que não tenham se cansado de mim. Aliás, só queria falar uma coisa para vocês. Parece que as pessoas não se cansam de olhar as coisas que eu gosto, porque estão olhando esses livros, essas coisas que me parecia que as pessoas não gostavam, parece que as pessoas estão gostando agora. E a tal da cultura, de conhecer, de saber aquela coisa toda, se vocês perguntarem qual é a coisa mais bonita que eu posso dizer para vocês hoje, dos meus 76, indo para os meus 77, uma coisa chamada curiosidade. Eu quero saber quem é, quem fez, como, de que jeito. Aquilo ali, se quando eu levanto, eu sei que vou ter um dia cheio de surpresa, tem um monte de coisa que eu não sei. Como tem um monte de coisa que eu não sei, eu vou saber um monte de coisa, eu só vou ficar rica. Como é que eu vou ficar pobre se eu vou ficar sabendo? Agora, se vocês perguntarem para mim se isso me interessa, para mim interessa. Agora, por que eu disse que me interessa? Porque as pessoas, às vezes, quando estão perto de mim, perguntam uma coisa interessante, uma mania, que eu tenho, só para encerrar o vídeo, por que eu tenho cabelo branco se eu pinto os cabelos de branco? Não, eu não pinto os cabelos de branco, meu cabelo é branco. Né? E eu sou velha, eu tenho 76 anos. Só que tem uns que dizem, como é que eu não fiz plástica dessa cara aqui? Essa cara tem o cabelo preto, o cabelo branco, aquela coisa. Essa cara aqui, os penduricalhos aqui da velha é a mesma coisa. Né? Só que, para a gente ser feliz, você tem que saber que você viveu, aproveitou a vida, não incomodou ninguém, mas em compensação, encheu a sua cabeça de coisa boa. É isso que eu recomendo para você conhecer seu filho. Muito obrigada.